Olá, que tal? Sejam bem-vindos ao 13º episódio da série Refletindo o Enem 2019 Matemática. Não tem mais o que esperar, certo? Siga aí o canal, ative as notificações, dá um gostei no vídeo se você curtir. Nós vamos estudar hoje sobre progressão aritmética, porque teve uma questãozinha do Enem 2019 que dava para usar a PA, e vamos refletir problemas, resolução de problemas, utilizando mais uma vez o conceito de porcentagem, porque aparece muito esse assunto no Enem. Então, vamos refletir um pouco. Muito bem, então vamos rapidamente falar um pouquinho sobre progressão aritmética, as PAs, e progressão geométrica, as PGs, o termo geral, que é o suficiente para resolver uma questão que cai sobre PA no Enem 2019. Então vamos lá. Progressão aritmética é uma sequência que vai avançando com uma soma constante. Então, vale a pena pegar um exemplo mesmo, um exemplo bem tranquilinho. Uma sequência, então eu coloco em parênteses, porque é ordenado, tem o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, assim por diante. Suponha que o primeiro elemento seja 7. E aí vamos supor que há uma razão, que é o quanto aumenta, né? Embora esse termo razão fique esquisito aqui, você vai perceber, mas não tem grandes problemas. Uma razão R igual, por exemplo, a 3. O que significa isso? Significa que a cada elemento que eu avançar na PA, cada casa que eu ando aumenta 3, simples assim. Então, se era 7, aumenta 3, vai para 10, aumenta 3, vai para 13, aumenta 3, vai para 16, e assim, quantos termos eu quiser, seria ilimitado, e vou colocar assim até um termo AN, por exemplo, que seria o termo de posição N, suponha que essa é finita, essa seja uma PA finita. O que importa é o seguinte, veja, a cada elemento que eu ando, avança uma razão. Então quer dizer, se eu quero chegar no A2, e eu vou sair do A1, segundo elemento é o primeiro, mais uma vez a razão. Por quê? Porque do A1 para o A2 eu ando uma casa. Então, se eu quiser ir até o A7, saindo, por exemplo, do A1, quantas casas eu tenho que andar para ir do A1 para o A7? Vamos ver. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. São 6 casas. Reparem que a quantidade de casas que eu ando é a distância entre esses dois. Ou seja, é onde eu quero chegar, que é o final aqui, menos a posição que eu estou partindo inicial, vezes a razão. Daí, a maior parte dos professores deixa registrado assim, eu vou deixar assim também para não complicar muito aqui, que um termo de posição n, então, pode ser obtido, por exemplo, partindo do termo de posição 1 e andando n menos 1, final menos inicial, n menos 1, e cada casa que eu ando é uma razão. Então, andando n menos 1 vezes a razão. Vale um comentário que aqui não precisa ser o A1, pode ser qualquer termo. Se aqui fosse, por exemplo, A7, seria n menos 7 vezes a razão, que é o tanto de casas que eu ando para chegar até o termo que está isolado aqui. Isso daqui normalmente aparece nos livros como termo geral da PA, e eu vou deixar assim porque é o suficiente para resolver a questãozinha do Enem. Muito bem. Paralelamente, vamos colocar a PG, e qual que é a diferença básica? Aqui na PA, você observou que a cada casa que eu avanço, eu acrescento uma constante, que no caso aqui é 3, né? Acrescento uma razão 3. Se essa razão fosse negativa, eu estaria decrescendo, mas eu continuo falando que eu estou avançando, e aí a PA, no caso, seria decrescente. No caso da PG é muito parecido, só que no lugar de eu somar uma constante, eu multiplico. Então o que acontece é que na PG as operações são sempre uma à frente da PA. Ou seja, quando na PA é soma, na PG é multiplicação. Quando na PA é subtração, se aparecer alguma fórmula assim, na PG é multiplicação e assim por diante. Quando na PA eu multiplico, na PG eu elevo. Então olha o que vai acontecer. Vamos pegar um exemplo de PG. É uma sequência também, né? Então nós temos lá o parênteses para determinar os elementos, para limitar os elementos. E aí vamos pegar o primeiro elemento como, sei lá, 5. Então o primeiro elemento é 5, o A1 é 5. Eu vou até escrever aqui dessa vez, o A1 é 5,
E vamos pegar uma razão, é normal em PG usar a letra Q para razão, porque é um quociente mesmo essa razão. A razão vai ser igual, por exemplo, a 3. Então o que acontece na PG? Olha a diferença, vamos lá. Quem é o próximo elemento? O próximo elemento é o 5, que é o A1, vezes agora 13, não mais 13. Então vezes 3, que daria 15. O próximo elemento, vezes 13, eu vou multiplicando a cada termo, aqui vai ser 45 e assim por diante, até um certo termo, a n, se eu quiser que ela seja finita. O que acontece agora é assim, ó. Se eu quero chegar no A2, partindo do primeiro termo, o que eu fiz? Eu multipliquei pela razão. Então, vezes a razão. Vou chamar de Q mesmo. Agora, se eu quero chegar no A5, por exemplo, o quinto termo da minha sequência, que é uma PG, partindo do A1, o que eu teria que fazer? Multiplicar pela razão 1, 2, 3, 4 vezes exatamente a distância que tem entre eles, que é 4, né? Eu quero chegar no 5 partindo do 1, 4 vezes, só que seria a razão, vezes a razão, vezes a razão, vezes a razão, e não mais a razão. Então, o que seria aqui na verdade? Seria a razão, no lugar de ser vezes n menos 1, elevado a n menos 1. Compare as duas fórmulas para você ver o que eu estava dizendo. Ó, vou colocar o AN. Ó. AN igual, como na PA, seria A1 também. No lugar de somar, eu vou multiplicar. No lugar do R é o Q, que é a razão. No lugar de fazer a razão vezes n menos 1, eu vou fazer a razão elevado a n menos 1. E essa é a comparação entre PA e PG. Na PA eu vou somando a razão, na PG eu vou multiplicando a razão. Vale a pena ainda comentar aqui como que acharia a razão. Para eu achar a razão da PA, eu pego um termo, por exemplo, A2, e subtraio do antecessor, do A1, por exemplo. Claro que você pode pegar o A5 menos o A4, o A10 menos o A9, depende do que você tem. É um jeito de achar a razão. Também, só por comentário, você consegue achar a razão substituindo essa fórmula o AN, o A1 e a quantidade de termos que tem aqui, que seria esse N, né? Então é possível por essa fórmula também, dependendo do que foi dado, achar a razão, mas esse jeito é o jeito clássico. Agora veja o que acontece na PG e a gente fecha. Ó. Na PG, a razão que é Q vai ser, por exemplo, o A2, e aí no lugar de subtrair o A1, eu vou dividir pelo A1. Então a operação superior da subtração é a divisão. Porém, só tomem cuidado, como é uma divisão, de dizer que o A1 tem que ser diferente de zero. Então eu posso achar a razão da PG dividindo um termo pelo antecessor, desde que esse antecessor não seja zero, porque não se divide por zero. Bom, é só isso. O que nós vamos fazer mais hoje são questões envolvendo porcentagem, que nós já falamos no episódio de número 2. Então, vamos ficar só com essa teoriazinha de termo geral e razão da PA e da PG. E agora vamos refletir um pouquinho e resolver os testes. Muito bem, vamos começar aqui com a questão 141, que diz o seguinte: uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituir o objeto em pelo menos 5% do valor. Bom, olha só, pelo menos 5%. Então, além de pagar o transporte, ela pode pagar no mínimo 5%, ela tem que pagar 5% do valor do objeto. Ela sabe que o custo com transporte será de... Vamos lá, isso aqui é importante. Então, o custo com transporte será de 1/5 do valor atual do objeto. E como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar, olha aqui também, o maior percentual possível de recompensa. Então, ela não vai pagar só os 5%, ela vai pagar o máximo possível dentro de qual condição? Ó, desde que
o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Então, o total de gasto com despesa, ou seja, o transporte mais a recompensa, não pode ultrapassar, então não ultrapasse o valor atual do objeto. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa que ela deverá ofertar é igual a... Você vai ver que essa questão é extremamente simples, eu vou organizar rapidamente e vamos fazê-la na lousa. Muito bem, essa questão é muito simples, mas muito simples mesmo se a abordagem for correta. Vou comentar já, dá para fazer de cabeça, porque veja, nós temos o valor atual do objeto, não sabemos quanto é. Eu vou equacionar só para deixar didaticamente organizado, mas vou mostrar que é mental essa questão, dá para fazer de cabeça. Então o valor atual do objeto é x, o gasto com transporte está escrito que é 1/5 do valor atual do objeto, ou seja, 1/5 de x. E aí uma dica já, como ele fala de porcentagem, é bacana trabalhar com esse 1/5 como percentual. Um jeito fácil de fazer isso é forçar o aparecimento do 100 aqui no denominador. Então, por exemplo, aqui está fácil, ó, se eu multiplicar em cima e embaixo por 20, repara que 1/5, tem gente que faz isso de cabeça, é 20%. Então é 20 sobre 100 de x. Veja como que dá para fazer de cabeça. Ela não disse, o enunciado não disse que a pessoa vai dar a maior recompensa possível de maneira que não ultrapasse o preço do objeto. Se não pode ultrapassar, qual que é o limite máximo? É chegar igual ao preço do objeto. Pensa, se 20% é transporte, quanto falta em 20% para eu chegar ao 100% do preço atual do objeto para eu dar esse valor de recompensa? Falta 80%. Então acabou. 80% está lá, ó. Alternativa E, acabou o exercício. Pronto, eu vou equacionar só para deixar bonitinho. Então a recompensa eu vou chamar de R, pode ser de R ou de Y, chama como você quiser. E aí o que eu posso escrever se quiser equacionar? Eu tenho que os 20% do transporte mais um certo valor de recompensa, eu vou deixar R assim por enquanto, tem que ser menor ou igual, que não pode ultrapassar o valor do objeto. Como eu quero o máximo possível, eu tenho que 20 sobre 100 vezes x, 20% de x, mais um certo valor de recompensa, tem que ser igual ao x. E aí, olha o que a gente vai conseguir, que R é igual a x menos 20% de x, 80%, vou fazer direto aqui rapidinho, de x. A pergunta não foi qual percentual de recompensa vai ser dado em relação ao valor atual do objeto? 80% do valor do objeto vai ser a recompensa. Alternativa E de helicóptero foi. Vamos ler mais uma e fazer na folhinha. Então vamos lá, vamos resolver a questão 153, que diz o seguinte: o slogan "Se beber não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama atenção para o grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se seguiram às mudanças implantadas em 2013, conforme os dados do quadro. Observa que o texto não nos serviu matematicamente para nada, Foi apenas uma informação aí sobre a questão do álcool, que é um problema que o Enem abordou nessa prova já e vem abordar de novo, Porém, não serve matematicamente para nada. Então, uma dica aqui: muitos enunciados de matemática, você lê o comando primeiro, que é aqui, ó. Suponha que a tendência de redução do número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Então, estou falando da redução observada de 2014 para 2015, e aí ele fala o seguinte: com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados na rodovia em 2018 foi de
Veja, sem ler todo aquele texto, eu leio esse comando e sei o que ele está dizendo. Ele quer que a redução de 2014 para 2015, ou seja, 50 acidentes a menos, se mantenha até 2018. Não é isso que está escrito? Então não preciso do texto base para conseguir fazer a questão. Eu fiz a leitura porque tem informação importante aí sobre a questão do álcool. Muito bem. Como que eu faria essa questão? Eu colocaria simplesmente o seguinte, ó. Em 2014, nós observamos 900 acidentes de acordo com a tabela. Em 2015, observamos 850 acidentes. O enunciado diz claramente que essa redução absoluta, essa quantidade de acidentes a menos que nós temos, que são 50, vai observada de 2014 para 2015, vai ser mantida, não é isso? Então, ó, acidentes esperados na rodovia em 2018, se for mantida essa situação, certo? Muito bem. E aí, nós temos simplesmente que em 2016 reduz mais 50, então vai dar 800 acidentes. Em 2017 reduz mais 50, 750 acidentes. E chegamos em 2018, que foi a pergunta, reduz mais 50, 700 acidentes. O exercício já foi, já ficamos com a letra D e acabou. Só por comentário, você observou que essa sequência de número de acidentes forma uma PA, então fica como comentário, que o A1 é igual a 900 e que a razão é um termo menos o antecessor, não é isso? Então eu poderia pegar o 850 menos 900, a razão é menos 50, por isso que ele falou de valor absoluto da redução, né? Porque é da negativa a razão, então ele pensou diretamente assim. Bom, e aí, como que eu poderia fazer essa questão? 2014 é o A1, então 2015 é o A2, A3, A4, A5. A5 é o procurado. Eu poderia dizer que o A5 é igual ao A1, que é 900, né? Então, A1, mais 4 razões. É assim que o termo geral da PA funciona, certo? Conforme a teoria dita. Então, o A5 seria igual ao A1, que é 900. A razão é menos 50. Então, vamos ficar logo assim, ó, menos 4 vezes 50, 200, certo? E aí nós temos os 700 se quisesse fazer por PA. É legal saber fazer por PA, porque vai que ele não peça para 2018, peça, sei lá, para 2040, alguma coisa assim, e aí fazer um por um poderia ficar muito complicado, até com chance de você errar. Então, com a fórmula da PA também chegaria a resposta letra D. Fechamos, vamos ler mais uma questão, finalizar na lousa. Vamos fechar então com a questão 157, que diz o seguinte: segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano de 2000 era de 1.250, aqui ó, já é importante, 1.250 reais. Já o censo de 2010 mostrou que em 2010 esse valor teve aumento de 7,2% em relação a 2000. Então, em 2010, vamos circular que vai ficar legal, ó, aumento 7,2% em relação a 2000. Questão de aumento aí que nós já fizemos em episódio passado, mas essa ficou para agora na resolução de problemas. Esse mesmo instituto projeta que em 2020, vou colocar um retângulo em 2020, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10%, olha aqui, vai ter mais um aumento, 10% maior do que foi em 2010. Então tem três informações aí, né? O valor de 2000, quanto vai aumentar para 2010 em relação a 2000 e quanto projeta-se que vai aumentar em 2020 em relação a 2010. E aí o comando: supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de... Então, basta nós calcularmos esses aumentos percentuais. Vamos organizar isso e fazer na lousa. Muito bem, então os dados estão aqui, né? Vamos organizar mais esse problema que também envolve porcentagem, aparece bastante mesmo porcentagem no Enem. E aí, olha só, em 2000 temos lá 1.250, né, de valor médio aí. 2010 teve um aumento de 7,2% em relação a 2000, então vai gerar um novo valor com certeza. E em 2020 tem um novo aumento, que vai subir mais um pouquinho, 10% em relação a 2010. Aí tem gente que vai montar uma expressão só de uma vez, às vezes eu até montaria também, mas se não fosse 7,2, fosse o percentual
mais fácil de calcular, eu montaria a expressão direta. Aqui eu vou fazer gradativamente, que é o jeito mais simples e é bem rápido de fazer nesse caso. Veja, nós temos aqui como passo 1, primeiro descubra quanto que era em 2010, qual que era o valor médio em 2010. E aí nós temos que era o quê? Eram os R$ 1.250 de 2000, acrescidos, então mais 7,2%, então 7,2 sobre 100, do valor de 2020, de 2000. Então é de 1.250, é isso, ó. É 1.250 mais 7,2%, né? De 1.250. É só fazer essa continha, não é absurdamente difícil, faça com calma. Você vai ver que essa conta vai dar R$ 90, e aí você soma lá, nós teremos R$ 1.340 de valor médio aí dos brasileiros em 2010, já está dado. Ótimo! Agora, facinho, é só ver quanto vai dar 10% de aumento em relação a esse valor de 2010 e somar com 1.340 para a chegada de 2020. Então, 2020, a projeção será, vamos lá, 1.340, que é o valor anterior, acrescido, agora toma só esse cuidado, né? De 10% em cima de qual valor? Tá bem claro aí, em cima do valor de 2010, ou seja, de R$ 1.340. Simplifica isso daqui, um zero aqui em cima e embaixo, mais um zero em cima e embaixo, ou seja, vai aumentar mais R$ 134, somado com 1.340, 134 mais 1.340, simplesmente R$ 1.474, então R$ 1.474, já foi, olha, bem rapidinho, contas não muito difíceis, só toma cuidado aqui, né? Mas não é tão difícil assim, é só fazer com calma que chega, e 1.474 tá lá, alternativa E, e já fechamos. Bom, observou que essa sequência de 3 exercícios desse episódio foi bem mais tranquila. Mesmo a questão de PA que fizemos na folha, não precisava saber PA. Essa aqui um pouquinho mais trabalhosa com conta, mas dá para fazer gradativamente. E a primeira questão lá que nós fizemos, muito tranquilinha, muito rápida, é para ganhar tempo aí nessas questões, para gastar em outras um pouquinho mais elaboradas que apareceram em episódios anteriores. Muito bem, é isso. 13º episódio finalizado. Reforço, siga o nosso canal, ative as notificações, dá um baita joinha aí no gostei nesse vídeo caso você tenha gostado. Pode deixar algum comentário se quiser. Nos vemos no 14º e penúltimo episódio, semana que vem. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo e um caranguejo.